Tem interesse em controlar o seu peso corporal? Então você tem que entender os mecanismos motivacionais que estão envolvidos na parada. Acompanhe o vídeo de hoje que eu vou explicar tudinho a você. Bem-vindos ao mundo da neurociência. Espero que seja tão útil, tão agradável para vocês como está sendo para a minha vida. Hoje o problema do peso é um problema instalado no mundo inteiro, não é uma coisa apenas do Brasil, e muitas pessoas desconhecem os mecanismos que estão por detrás do controle biofisiológico do nosso corpo em relação ao nosso peso. E eu quero falar para você de alguns deles, porque ao passo que você compreende como é que a coisa toda funciona, fica mais fácil para você influir sobre ele. Então imagine uma cena, né? Você está tranquilo, está sossegadinho, não tem fome, não tem sede, está abastecido. De repente você passa na frente da sua cozinha e lá tem alguém fritando um alho. Sabe o alho? Aquele cheiro gostoso? Inevitavelmente, o seu mecanismo de olfato vai receber esse estímulo, vai processá-lo e vai ativar no seu cérebro alguns mecanismos que nós chamamos de feedback positivo. Professor Júlio, o que é o feedback positivo? É o mecanismo do nosso corpo que ativa a fome, a sede, o prazer sexual e assim sucessivamente. Pois muito bem, você estava passando na frente da cozinha, o cheiro do alho frito entrou no seu nariz, você processou aquela informação e apareceu uma coisinha chamada fome. Quem é que provocou a sua fome? No nosso cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma espécie de controlador do nosso corpo, ele é uma espécie de manda-chuva do cérebro. É ele que influencia outras glândulas do nosso corpo a produzirem hormônios e ele mesmo produz alguns desses hormônios. Ele vai mandar uma mensagem química para as nossas células adiposas, as células que armazenam as nossas gorduras, para ver como é que estão os níveis de gordura, porque gordura é energia. É ele que faz o monitoramento, por exemplo, da nossa energia, nossa glicose. Então, com base nessas informações, ele vai dizer, vamos comer. Porque você há de convir comigo que passar na frente da cozinha e sentir o cheiro do alho frito com o estômago vazio é uma coisa completamente diferente de você passar na frente da cozinha com o seu estômago cheio. Mesmo aquela comida maravilhosa que você gosta, você vai sentir o cheiro e vai falar, ui, não, agora não, estou com o meu estômago cheio. Então, quando o hipotálamo faz esse processo de monitoramento do nosso corpo e entende que estão faltando nutrientes, que estão faltando proteínas, que estão faltando elementos de energia, ele vai provocar na gente a nossa fome. E quem vai fazer isso é um hormônio produzido no nosso tecido adiposo e ao longo do nosso intestino chamado grelina. Esse mecanismo é o mecanismo de feedback positivo, ou seja, é aquele que causa a fome, aquele que causa a sede. Nós também temos um mecanismo chamado feedback negativo. Professor Júlio, o que é o feedback negativo? É bem fácil de entender. O feedback negativo, ele faz exatamente o que o positivo faz. Quando o corpo percebe que já tem tudo o que precisa, ele vai gerar a sensação de saciedade. E aqui é que está o pulo do gato. Por quê, professor Júlio? Porque para aqueles que querem controlar o seu peso, compreender o mecanismo de feedback negativo é essencial para provocar no corpo a sensação de saciedade e, por exemplo, diminuir a quantidade de alimentos. Professor Júlio, quem é que faz o feedback negativo? Então, tem dois hormônios que estão envolvidos nesse processo. Você já ouviu falar da grelina, que provoca a fome, e nós temos a leptina e a orexina, que fazem o movimento contrário, ou seja, dão ao nosso corpo a sensação de saciedade. Professor Júlio, por que é o pulo do gato? Porque se você compreender o que eu vou te falar agora, você vai ver que você vai mudar substancialmente a forma de você se alimentar. Esses hormônios,
eles não funcionam tão rapidamente quanto um estímulo elétrico. Se eu bater na minha mão agora aqui, eu vou sentir essa dor quase que instantaneamente, porque os neurônios, as terminações nervosas dos neurônios que estão aqui na minha mão vão conduzir o impulso elétrico até o meu cérebro e eu vou sentir a dor imediatamente. Mas a fome e a sede não são assim, porque elas precisam de uma comunicação química. Então, quando a leptina faz essa função de saciedade, quando a orexina faz essa sensação de saciedade, nós temos que, ela tem que cair na corrente sanguínea, tem que viajar por todo o seu corpo, passar pelas proteções do cérebro e aí fazer a comunicação lá para o cérebro dizendo para o hipotálamo, chega, não temos que comer mais. E esse processo é um processo demorado. Só para vocês terem uma ideia, entre fazer essa comunicação de fome e saciedade, cada um desses hormônios precisa de, em média, 20 minutos para poder fazer essa comunicação química, o que significa que toda alimentação deveria ser de pelo menos 40 minutos. E isso regula tudo no corpo, regula a nossa distensão intestinal. Então, quanto mais o teu intestino está hiperdilatado, mais você absorve gordura, mais você absorve glicose e mais você engorda, por exemplo. Então, se você senta na mesa e você começa a comer a mesma quantidade que você sempre comeu, mesmo que seja aquele pratão enorme que você coloca ali na sua frente, mas você distribuir o tempo de alimentação para algo perto de 40 minutos, você vai sentir uma diferença gigantesca no processamento disso no seu corpo. Então, esse mecanismo de feedback negativo que vai dizer para você pare de comer, ele é ativado com hormônios e esses hormônios precisam de tempo. Portanto, a primeira grande sacada das pessoas que querem controlar o seu peso e que querem ter um processo de digestão, por exemplo, mais saudável, é controlar o tempo. Sr. Júlio, mas e se eu quiser comer uma maçã? Então, pegue a maçã, corte em pedacinhos, coma um pedacinho agora, um pedacinho depois. Esse mecanismo vai gerar para você o feedback negativo. E agora um detalhe importante sobre a questão da sede. O nosso mecanismo de feedback negativo da sede é interessante, por exemplo, para as pessoas que querem controlar a sua bebida. O corpo, ele funciona de uma forma incrível. A arquitetura do nosso corpo é um negócio absolutamente divino, Então, como é que funciona o nosso mecanismo? Quando você está lá na natureza, eu digo na natureza lá há milhares de anos atrás, a única coisa que o nosso corpo encontraria na natureza para beber é água. Então, via de regra, entrou líquido no nosso corpo, o nosso corpo entende que aquilo é água. A nossa célula, ela tem um mecanismo de feedback positivo e de feedback negativo, como tem a questão da fome. E quando você põe água para dentro, nós temos dois mecanismos de pré-feedback, um que está aqui na nossa garganta, lá no fundo da garganta você tem um sininho que é a nossa úvula, Essa úvula é o mecanismo de pré-feedback. O nosso esôfago também e o nosso intestino também é. Então, passou bebida aqui, o corpo entende o quê? Entrou água. Só que nem sempre é água, porque às vezes é suco, às vezes você está tomando chá e às vezes você está tomando bebida alcoólica, o que é um problema seríssimo, porque o nosso corpo entende que líquido está entrando. Então, as células, elas fazem um movimento, a membrana plasmática deixa passar a água que está intracelular, porque ele vai receber água nova. Só que não. Por que não, professor? Porque a pressão osmótica da bebida alcoólica, por exemplo, e bebidas que têm muito açúcar, bebidas que têm muito sal, não entram na célula, elas não vão fazer esse movimento contrário. E aí o que acontece? O seu corpo está dizendo, o seu cérebro está dizendo, o seu hipotálamo está monitorando aquela célula e está dizendo, está faltando água lá dentro. Só que os seus mecanismos de feedback positivo estão dizendo, não, mas está entrando água. Só que não está entrando água, porque o que está entrando é bebida alcoólica. E aí o que acontece? O nosso corpo ele começa a entrar num processo de perda de água e você está tomando cerveja, você está tomando vinho, você está tomando um monte de coisa
entendendo que aquilo está matando a sede e na verdade você está se desidratando e o seu corpo está entrando num colapso. E a única forma que o corpo tem de fazer você parar essa loucura é deixando você cada vez mais tonto, cada vez mais bêbado. Então, esse movimento da tontura da bebida, ai, que gostosinho que é ficar tontinho. Você está se matando, seu trouxa. Então, o que a gente precisa fazer? Quando você vai tomar alguma coisa de bebida alcoólica, o ideal é que você tome água sempre junto. Tomei um copo de cerveja, toma um copo d'água. Toma um copo de vinho, toma um copo d'água. Por quê? Porque assim você não desidrata o seu corpo. E tem gente que vai piorar muito essa situação, né? Porque, de novo, os hormônios estão correndo no seu corpo tentando salvar você da desgraça que você está fazendo. E tem um deles, chamado adenosina, que ele fala assim lá pro cérebro: para, pelo amor de Deus, nós estamos morrendo. E isso que causa cansaço, é isso que causa a intensificação dessa sensação de tontura. Aí o que o desavisado faz? Toma um energético. Cheira uma carreira de cocaína, usa a droga para aguentar o tranco a noite inteira. Por que isso é um problema? Porque os teus mecanismos de feedback negativo, que são aqueles que estão preservando a sua vida, que estão preservando o seu corpo, que deveriam entrar em ação para fazer você parar, eles estão bloqueados pela droga, eles estão bloqueados pela cafeína, pela taurina, pela guaranina, que estão nos nossos energéticos. Então não faça isso. Sentiu que a coisa está pesando? Pare! Tome água, você não tem que beber o mundo num dia só. Você precisa preservar o seu corpo, precisa preservar o funcionamento, o bom funcionamento do seu corpo. Então estão aí alguns mecanismos que são entendidos a partir da neurociência, né? O que é o feedback positivo, o que é o feedback negativo, toda essa loucura dos hormônios do nosso corpo. E eu espero que isso tenha sido bastante útil e que você possa, como eu, gozar de boa saúde. Estou no peso que estou há 17 anos. Eu mantenho a minha saúde sem um único resfriado há 12 anos. Morram de inveja. Mas você tem que levar em conta todas essas lógicas naturais que eu estou falando para vocês, porque isso é preservação de saúde. Isso sim é ter uma vida boa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, assim você me deixa motivado e feliz para trazer conhecimento que é útil e que transforma a vida das pessoas. Beijo no coração, acompanhe sempre o nosso canal.